O nosso convidado de hoje é o diácono Gabriel Anderson Barbosa. Ele é animador vocacional e vai falar com a gente agora diretamente de Fortaleza, Ceará. Alô, meu querido, bom dia, que alegria em recebê-lo. Bom dia, Daniela, bom dia, Padre Eduardo, bom dia a todos que nos acompanham. A alegria é toda minha de estar com vocês aqui nessa manhã, falando de um tema tão importante aí, tá bom? Gabriel, estou vendo que você é bem jovem. Que idade você tem? Eu tenho 24, padre. Que beleza, que Deus abençoe. Você entrou para o seminário bem cedo, então, Gabriel? Entrei novinho, com 14 anos, há 9 anos atrás. Ingressei aqui no seminário de Fortaleza e, graças a Deus, dando continuidade aí na caminhada. E tive a graça de ser ordenado diácono no último domingo, dia 18. Olha que bonito, que beleza. Parabéns. Gabriel, todas as quintas-feiras, você deve saber disso, o Bênção da Manhã trata sempre do tema vocacional, daqueles que vivem para o sacerdócio, para a vida religiosa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre São Camilo de Leles e sobre o trabalho dos camilianos. Perfeito, padre. Então, São Camilo, ele nasceu no século XVI, em 1550, e até os 25 anos de idade, Camilo teve uma vida longe de Deus, uma vida mundana, inclusive dada ao mundo, dada principalmente ao jogo. São Camilo, até os 25 anos de idade, tinha essa dificuldade com as cartas, era muito dado aos prazeres do mundo. E quando ele completa 25 anos de idade, ele faz de fato uma experiência com Deus e se converte. E ele acreditava que o chamado que Deus fazia a ele se dava ao entregar a sua vida no serviço aos enfermos. Ele vai ao Hospital São Tiago, em Roma, para tratar de uma ferida na perna, e naquele contexto hospitalar ele percebe como os enfermos viviam num contexto adverso, de dificuldades, de maus tratos, e ali ele sente o chamado de Deus, de cuidar daqueles doentes, de entregar a sua vida por amor a serviço dos enfermos, cuidando tanto fisicamente quanto espiritualmente. E aí ele tem a inspiração de formar um grupo de homens de boa vontade que se entregassem por esse ideal, de cuidar dos enfermos com amor de mãe e ver nos enfermos a pessoa do próprio Cristo. A nossa espiritualidade camiliana, ela é muito isso, cuidar e servir aos enfermos como se fossem o próprio Cristo. E aí Camilo vai seguir na sua missão, o testemunho dele vai inspirando tantos homens a somarem forças nesse ideal de cuidado dos doentes, e aí depois ele se sente inspirado a se tornar sacerdote, outros membros também vão sendo inspirados a seguir aí a carreira religiosa, e a congregação vai se configurando depois como congregação, depois como ordem religiosa, até se tornar hoje esse trabalho bonito que nós fazemos de entrega e de serviço aos enfermos e aos mais necessitados, de ser essa presença de Deus no mundo da saúde. Gabriel, todos nós que folheamos os evangelhos, logo percebemos que a prática de Jesus, a prática libertadora de Jesus, não poucas vezes é também socorrer os doentes, curar das doenças, curar de outros males. Os evangelhos nos mostram inúmeros prodígios que Jesus faz, quase que não só devolvendo a saúde, mas reintegrando os doentes à vida da sociedade. E eu imagino que várias congregações religiosas são, de alguma maneira, tocadas por esse tema, pelo tema de cuidado com os doentes, cuidado com a saúde. O próprio Santo Afonso, que também é um italiano que fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, trabalhou durante muitos anos no assim chamado Hospital dos Incuráveis em Nápoles. Mas a minha pergunta para você é se o trabalho com a saúde, o trabalho com os doentes, é o trabalho principal ou é mesmo o trabalho exclusivo dos camilianos? Na verdade, a igreja sempre se preocupou com essa dimensão da saúde, né? Então, nós não reivindicamos a exclusividade desse trabalho, mas nós acreditamos que nós fazemos uma parte importante, né? O nosso carisma está essencialmente ligado à saúde e o nosso trabalho está dedicado aos enfermos, ao trabalho com os hospitais. Então, o nosso trabalho ele se volta para essa dimensão de forma quase que
que preferencial, né? Mas a igreja tem outras congregações, nós temos os padres hospitaleiros também que partilham do mesmo carisma, e diversas outras congregações religiosas, até mesmo dioceses, tem um trabalho bonito nessa dimensão da saúde, né? E que hoje se manifesta de forma diferente. Hoje a gente sabe que na atualidade nós temos diferentes formas de enfermidades. Podemos citar os dependentes químicos, nós podemos citar as pessoas que vivem com enfermidades psicológicas, transtornos de ansiedade, depressão. Então, são todos contextos em que é necessário essa intervenção e esse trabalho da igreja como um todo. E nós, como camilianos, acreditamos que nós temos parte importante nesse trabalho da igreja também. Eu tive o prazer de conhecer, Gabriel, o padre Léo Pessini, que faleceu recentemente e que era um grande expoente da bioética, era camiliano, e eu acho que esse é o desafio também dos camilianos, não só o cuidado, vamos dizer assim, com aquelas saúdes, com aquelas doenças do cotidiano, mas também com temas muito importantes ligados à bioética, à defesa e à promoção da vida. Sim, o Padre Léo, ele faleceu como nosso superior geral, dia 24 de julho do ano passado. Foi uma grande perda para todos nós, mas ele, de fato, se destaca nesse contexto da bioética, que, de fato, é também o nosso trabalho, né? A gente ecoar a vida, a defesa da vida, lutar por aqueles mais necessitados também nesse contexto ético e bioético. Atualmente, a gente também, junto com essas doenças psicológicas que eu citei, a gente vive também um relativismo muito grande, especialmente no contexto e no mundo da saúde. Então, a bioética, nesse sentido, aparece como uma forma importante de evangelização, de cuidado da vida e, principalmente, de comprometimento com o evangelho, né? E é o principal caminho da igreja. Então, nós também temos esse trabalho com a bioética. Nós, na nossa formação, nós estudamos, temos um trabalho nessa dimensão de proporcionar aos nossos seminaristas, aos nossos religiosos, um embasamento bioético, porque realmente na área da saúde isso é importante, e o Padre Léo, o saudoso Padre Léo Pessini, é o nosso grande expoente camiliano nessa dimensão da bioética. Gabriel, me permita fazer uma pergunta mais pessoal para você, né? Eu vi que você entrou no seminário muito jovem, com 14 anos, e o que te fez escolher a vida dos camilianos, o trabalho dos camilianos para ser padre, para ser religioso? O que despertou a sua vocação? Então, acredito que os caminhos de Deus, eles são muito curiosos, para dizer assim. Então, eu conheci os camilianos através de um retiro de jovens na minha paróquia, em 2010. Eu sou maranhense, da cidade de Paraibano, inclusive quero mandar um abraço para a minha cidade, lá no Maranhão. E é um padre camiliano que levava esse retiro de jovens chamado Tabor. E fazendo esse retiro de um final de semana, ele me apresentou aos jovens o carisma camiliano, São Camilo, até então eu não conhecia. E me chamou muita atenção essa cruz vermelha, que São Camilo levava naquela imagem, aquela cruz vermelha destacada, e me chamava muita atenção essa entrega de Camilo à caridade, ao serviço do outro. E aí, então, ele convidou a gente para os jovens, se quisessem fazer uma experiência vocacional aqui em Fortaleza. Tudo muito incerto, porque eu com 14 anos, não tinha terminado o ensino médio, sou filho único. Então, minha mãe falou meio assim quando eu falei de ir para o encontro vocacional, mas deixou. E naquele encontro vocacional com os camilianos, eu encontrei uma coisa que talvez fosse a chave para mudar a minha vida. Porque eu senti muito forte naquele encontro vocacional que Deus me queria aqui. Eu não tinha clareza se eu ia ser padre, eu não tinha clareza se minha vocação de fato era essa, mas eu sentia no meu coração que naquele momento Deus me queria ali. E aí, depois do encontro vocacional, voltei para casa, falei, mãe, eu acho que é isso, eu acho que Deus quer isso de mim. E cada dia Deus vai confirmando essa vocação, cada dia Deus vai me dando mais força, cada dia Deus vai mostrando que aquele sim que eu dei lá em 2010, com 14 anos de idade, vai sendo confirmado a cada dia. E vale muito a pena. Eu digo para os jovens que estão nos acompanhando, vale a pena a vida religiosa, vale a pena buscar o sacerdócio, porque quando a gente busca os caminhos de Deus, a gente nunca se arrepende.
É verdade, que bonito, Gabriel, muito linda a sua história e também muito inspiradora. Eu ia realmente fazer essa pergunta para você. Você é animador vocacional, né? E você conta um pouquinho para nós, para quem está ouvindo, você disse que chamou sua atenção a Cruz Vermelha, né, na roupa e também as atividades, a profundidade, né, principalmente relacionado com o povo. Quem escuta você agora, como é o processo? Quem estava, eu quero então entrar em contato, quero saber como é o processo vocacional de vocês. Perfeito. Então, a gente orienta que se algum jovem quiser nos conhecer melhor, quiser fazer uma experiência vocacional, passar um final de semana conosco aqui no seminário, a gente orienta que entre nas nossas redes sociais, especialmente no nosso site, www.camilianos.org.br. Lá vai ter uma abinha vocacional, você preenche lá, manda seu e-mail e a gente entra em contato. Também lá vai ter os contatos dos nossos animadores vocacionais. São 2 animadores vocacionais para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e eu e mais um nas regiões Norte e Nordeste. E ali tem o nosso contato também, os jovens podem entrar em contato e aí fazer o encontro vocacional, se conhecer um pouco, a gente faz visita às famílias, fazer esse discernimento com profundidade, para então, quem sabe, ingressar no seminário. E a nossa formação geralmente vai em torno de 9 a 10 anos, 1 ano de propedêutico, 3 anos de filosofia, 1 ano de noviciado e 3 anos de teologia, até então chegar aos votos perpétuos, ordenação diaconal, que é o estágio que eu estou agora, e, por fim, se for para ser sacerdote, a ordenação presbiteral, e se for para ser irmão, nós também temos essa possibilidade. Então, a formação se encerra com os votos perpétuos. Que maravilha! E só mais uma informação, a idade, qual é a mínima e a máxima? Então, atualmente, nós acolhemos jovens com o ensino médio completo. Certo. Então, o único pré-requisito é esse, que tenha terminado o colegial, né, para que possa se doar por inteiro a formação que é específica do nosso processo formativo. Que maravilha. Gabriel, muito obrigada pela sua presença, pelo seu sim, que hoje você dá esse testemunho, com certeza. Aí, olha, ativa aí a vontade de muitos corações a seguir esse caminho também. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, padre, e um abraço, Daniela, a todos que nos assistem. Um abraço, Gabriel, e quando estiver pronto o seu convite de ordenação presbiteral, manda o convite aqui para a gente rezar por você, para a gente anunciar aqui no Bênção da Manhã. Com certeza, padre. Que lindo, viu? E esse sorriso, essa alegria que encanta. Deus te abençoe, viu? Nossa Senhora possa aí fortalecer sempre o seu caminho, te proteger sempre. Amém. Tchau, tchau.